Crime da 113 Sul, Adriana Vilela, acusada de mandar matar os pais, finalmente é ouvida no 9º dia do julgamento. Fiscalização, Detran começa a cobrar o licenciamento de placas com finais 3, 4 e 5. Outubro Rosa, começa hoje o mês de conscientização do combate ao câncer de mama. E ainda, filmes de graça. Festival de Cinema Transcendental chega à 8ª edição aqui na capital do país. Olá, eu sou Renata Dourado e o Band Cidade de primeira edição está começando agora. E a gente começa o Band Cidade falando sobre o crime da 113 Sul. Depois de 9 dias de julgamento, hoje, finalmente, está sendo ouvida a acusada de ter mandado matar o ex-ministro do TSE, João Guilherme Vilela, a mulher dele e a empregada da família. Adriana Vilela, filha do casal, confessou que era rebelde e sempre desrespeitou os pais, mas que é inocente. Veja só. Adriana Vilela chegou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal por volta de 9 horas da manhã. Toda vestida de branco, a mulher estava acompanhada dos advogados e da família. O local do julgamento ficou lotado. Todos queriam acompanhar de perto o tão esperado depoimento de Adriana. Logo no início, o advogado dela garantiu que ela não responderia às perguntas do Ministério Público e dos assistentes. Nós achamos que pode haver tumulto, eu quero pedir desculpas aqui, especialmente aos jurados. Em algum momento eu tive que me exceder. Isso não é bom para o processo. Eu acho que a tranquilidade no momento que nós estamos julgando a vida dela é fundamental. Ela perde uma oportunidade, a nosso ver, de responder nossos questionamentos, porque responder somente as questões do juiz e responder somente as questões da defesa é muito cômodo e, ao meu ver, não reforça a tese dela de inocência. A primeira pergunta do juiz foi sobre a relação dela com os pais. Sempre fui uma filha bastante rebelde. Meu pai admirava e nutria isso, ele achava engraçado ter uma filha mulher com autonomia e independência, que seguia suas próprias verdades. Ela se defendeu e disse que é inocente. Ele é um crime que mancha a honra dos meus pais. E ele não aconteceu, porque ninguém na minha família poderia fazer isso. Ninguém poderia querer fazer isso. Quando vocês dizem que eu poderia ter feito isso para ficar com a minha herança, eu vou lembrar meu pai de novo, porque eu sei que ele gostaria de estar aqui com a gente. Meu pai era um grande advogado, e se ele estivesse aqui, ele diria algo que eu já ouvi ele dizer. Eu estou aqui não só como representante da parte, como pai de Adriana Vilela. Confio na Adriana plenamente. Como eu tenho plena confiança na inocência dela, eu esperei esse dia ansiosamente para que ela pudesse expor para os jurados, especialmente, que é o destinatário da prova, exatamente a visão dela desse massacre, dessa infelicidade que abateu sobre a vida dela, essa tragédia. A arquiteta Adriana Vilela é acusada de ser a mandante do assassinato do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, da mãe, Maria Vilela, e da empregada da família, Francisca Nascimento. O caso ocorreu em 2009 e ficou conhecido como crime da 113 Sul. E agora a gente vai ao vivo para o Tribunal de Justiça, onde a Adriana Vilela continua prestando depoimento. O repórter Rodrigo Miranda acompanha tudo desde cedo. Olá, Rodrigo, muito boa tarde. Existe alguma previsão do julgamento terminar hoje ou pode ser que se estenda até amanhã? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. Olha só, o julgamento não deve terminar nesta terça-feira. Esta terça-feira aí deve ser destinada a ouvir esse depoimento da Adriana Vilela praticamente durante toda a terça-feira. Isso deve acontecer, mesmo ela não respondendo às perguntas da promotoria. E a expectativa é que amanhã os jurados já se retirem para tomar uma decisão, ter um veredito aí sobre o caso, se ela é ou não culpada pelo assassinato dos pais e da empregada da família. Esse julgamento já dura 9 dias, é o maior julgamento da história aqui de Brasília, um julgamento histórico que está acontecendo aqui no Tribunal do Júri do Distrito Federal, também de um crime que aconteceu há 10 anos e teve muito desdobramento, muita polêmica na época também, e tudo isso a gente acompanhou de perto e a gente segue acompanhando para levar até você de casa, Renata.
Ok, Rodrigo, muito obrigada. Boa tarde para você, bom trabalho. Aqui com a gente, Cláudio Alberto. Boa tarde, Cláudia. A gente, claro, né, todos os dias a gente está falando sobre esse julgamento que marcou a história de Brasília, vai marcar a história de Brasília. E a expectativa grande, né, para esse resultado. Exatamente. O resultado saindo amanhã, aí sim teremos o mais longo julgamento da história da nossa cidade. Por enquanto, o mais longo foram 9 dias, foi o julgamento de José Carlos Alves dos Santos, aquele ex-diretor de orçamento do Senado, do escândalo dos anões de orçamento e tal, acusado de assassinar a própria mulher. Sobre o caso da 113 Sul, eu pessoalmente tenho muita dificuldade de acreditar na culpa de Adriana Vilela. A gente acompanha esse caso desde o começo, e desde o começo o que ficou patente e marcante nesse caso foram as presepadas da Polícia Civil. A Polícia Civil, sem ter a quem acusar, acusou essa moça antes mesmo como mandante, antes mesmo de saber quem eram os executores. Os executores foram localizados por outros policiais, 1 ano e 4 meses depois, foram identificados, eles confessaram o crime de matar para roubar, né? Latrocínio, de latrocínio. Eles confessaram o crime de latrocínio. Os 2 delegados que os interrogaram de Brasília, os delegados Pedro Cardoso e Débora Menezes, insistiram muito na questão do mandante, se havia alguma relação de Adriana Vilela com eles. Eles negaram peremptoriamente, mas quando eles foram trazidos para Brasília, eles foram presos em Minas, interrogados lá. Quando foram trazidos para Brasília, eles foram convencidos pela polícia, que já havia apontado a Adriana Vilela como assassina, como mandante do assassinato. Eles acabaram convencendo os executores do triplo homicídio a implicar. Há testemunhas que contam isso, né? Pessoas que dizem que testemunharam isso no processo e também no júri, durante o julgamento, que foram procurados pela delegada Mabel Freitas, pedindo para que eles convencessem os executores a dizer o seguinte: olha, se vocês forem processados por latrocínio, a pena é muito maior do que a pena de assassinato por mando, né, por crime de mando. E aí eles passaram a acusar a Adriana Vilela. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa moça passa por uma provação que não se deve desejar ao pior inimigo. É uma situação dramática, eu não a conheço pessoalmente, eu estou me louvando em todo o processo de acompanhamento da cobertura jornalística disso, né, e de entrevistas que fizemos com policiais, com delegados, etc., ao longo desse período, e também nas testemunhas de pessoas que a gente respeita e que também não acreditam nisso, né? Pessoas como o ex-ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, o advogado Pedro Gordilho, são pessoas que privaram da amizade do pai dela, o ex-ministro, falecido ministro José Guilherme Vilela, e foi exatamente a pedido desses personagens tão respeitados em todo o país que a defesa está fazendo esse trabalho de defesa de Adriana Vilela absolutamente de graça. Interessante. E olha, o Detran começa hoje a fiscalizar o licenciamento dos carros com as placas que terminam em 3, 4 e 5. A infração para quem for pego sem o documento é gravíssima. O motorista que for pego com dívidas, além de ter o veículo recolhido e receber 7 pontos na carteira, terá que pagar uma multa de quase R$300. Nesta terça-feira, começou a fiscalização para as placas com finais 3, 4 e 5. No mês passado, teve início a fiscalização das placas com finais 1 e 2. A fiscalização ela continua. O Detran não tem como objetivo principal fiscalização de IPVA. A gente tem a preservação da vida, a fluidez no trânsito e a segurança. Mas quando nós abordamos esse veículo, é preciso que ele esteja com seus documentos regulamentados, inclusive com IPVA pago. Mais de 54% dos motoristas já recolheram o IPVA, mas a preocupação deve ir além do pagamento. O governo precisa dessas verbas para melhorar as vias, para sinalizar, para pavimentar, né? E principalmente também ficar atento agora, período chuvoso, além do IPVA, o veículo em bom estado de conservação, manter distância do carro que segue à frente e respeito pelo próximo. Para quem ainda não fez o pagamento, basta ir a qualquer posto do Detran ou ainda nos postos do Na Hora para recolher o documento. Nas ruas, muitos motoristas já estão com o licenciamento em dia. Sempre pago. Por quê? Porque senão, se eu for parado em uma blitz, eu fico. Faz a viagem mais tranquila, não tem perigo de blitz, então sempre está mais tranquilo, né?
Com certeza, né? E para mais informações, acesse o site detran.df.gov.br ou ligue no 154. Vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento promovido pela TV Band Brasília e a Rádio Band News FM vai ser no próximo sábado, no Bosque do Sudoeste. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019. A corrida celebra mais um Outubro Rosa, que começa hoje. Uma campanha que veio para ficar e que mostra que a prevenção ainda é o melhor remédio contra o câncer de mama. Para você ter uma ideia, estima-se que até o final do ano, 60 mil brasileiras serão diagnosticadas com a doença. Ao meu lado, aqui no Consulte Doutor de hoje, a oncologista Janiara Teixeira. Muitíssimo obrigada pela sua participação, doutora. Como prevenir o câncer de mama? Então, a prevenção ela deve começar com a própria paciente, tendo consciência da sua mama, do seu corpo. Então, essa paciente ela deve, pelo menos uma vez por mês, fazer exames, o autoexame, que é procurando nódulos, alterações da pele, alterações da axila, alterações como descargas papilares que podem acontecer. E ela se estende com o acompanhamento dessa paciente com um profissional de saúde, geralmente é um ginecologista. Essa paciente ela procura o ginecologista pelo menos uma vez por ano, se não tiver nenhuma alteração, ele vai fazer o exame mais técnico e vai pedir exames radiológicos, como mamografia, ultrassom mamária. Existem fatores externos que podem contribuir para que a doença apareça? Sim, a gente costuma dizer que o câncer de mama é uma doença multifatorial. Ela pode ter fatores, influências hereditárias, que são, na verdade, a minoria, são 10% apenas, onde a maioria é por fatores externos, ambientais, comportamentais. Os fatores comportamentais são aqueles que a gente pode intervir, então depende de cada um. Como, por exemplo, evitar o sedentarismo, praticar atividades físicas regulares, evitar a ingesta abusiva ou até moderada de bebida alcoólica, né? E alguns fatores até hormonais também, que também a gente pode intervir, como o uso por longo tempo de anticoncepcionais orais. O que seria um longo tempo? 10 anos, por exemplo, alguns estudos falam em mais de 10 anos, tanto de anticoncepcional oral quanto de reposição hormonal. Ok, doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? E olha, você vai ver a seguir, editora de revista que fica assediando passageiros no aeroporto de Otacá é alvo de nova interdição. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você. Brasília recebe a 8ª edição do Festival de Cinema Transcendental. Os filmes serão exibidos hoje e amanhã no Teatro Brasília Shopping, de graça. O diferencial é que os filmes são todos voltados para a temática espiritual, com mensagens de autoconhecimento e pacificação. Esse é o assunto agora com o coordenador do festival, Lucas de Pádua, que está aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação aqui, Lucas. Eu tive a oportunidade de ir ontem ver o filme Amor Assombrado, muito interessante, fala sobre a temática do suicídio, da esquizofrenia. E interessante é que o diretor, Wagner de Assis, né, que também dirigiu Kardec, nosso lar, estava lá participando e conversando com as pessoas. Quem for hoje ao festival vai ver o quê? Hoje nós vamos apresentar o filme Bate Coração. É uma comédia, é muito interessante porque ele trata de temas também densos, fala sobre transplante de órgãos. Nós temos até umas imagens, se o Neto puder soltar essas imagens, pode continuar falando. No filme nós temos um personagem que é o Sandro, que é um personagem homofóbico. Ele sofre um ataque cardíaco e ele recebe um coração de um travesti. Então, veja que interessante. Ele que era super preconceituoso, né? Ele passa a rever todos os seus conceitos. Então, de uma forma dinâmica, engraçada, essa temática é abordada, né? Muito interessante. E amanhã, portanto, vai ser qual o filme que vai ser amanhã? Amanhã nós vamos apresentar o filme Paulo de Tarso. E o interessante é que nós estamos na presença dos produtores, dos diretores, e logo depois dos filmes nós temos a oportunidade de debate. Então o público tem a oportunidade de fazer perguntas, tirar dúvidas a respeito dos filmes, né? E a ideia do cinema transcendental, o Lucas, que chega à 8ª edição aqui em Brasília, é exatamente essa? Faz com que as pessoas pensem sobre a sua existência, dêem um mergulho interno? A nossa intenção é, primeiro de tudo, que as pessoas saiam alegres e felizes do cinema, né? E, se possível, que esses filmes tragam reflexões, que elas possam sair de lá transformadas depois de assistirem esses filmes. Maravilha. A partir das 19 horas, hoje no Brasília Shopping. A partir das 19 horas, só levar 2 quilos de alimentos não perecíveis e tenho certeza que todos vão gostar muito dos filmes. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu?
E olha, a CAESB vai ter que informar com 24 horas de antecedência se vai faltar água na chamada região norte do DF. É o que prevê uma resolução publicada hoje no Diário Oficial. A medida vale para as cidades de Sobradinho, Planaltina e Fercal, regiões com sistemas isolados e que dependem de mananciais com pouca disponibilidade de água no período de estiagem. Só corta se faltar água no manancial onde a CAESB capta água para servir para a população. Se não, não tem corte de fornecimento de água. De acordo com a resolução da ADASA, a redução da pressão da água ou a interrupção do abastecimento será feita em sistema de rodízio e não deverá passar de 24 horas. A CAESB fica obrigada ainda a divulgar com um dia de antecedência a programação com os dias e localidades atingidas pelo site da companhia e também pelos veículos de comunicação. A CAESB criou um mapa de atendimento das zonas em que podem ser feitos em dias de semana diferentes. Então, será publicado um calendário e em cada zona está previsto o dia que, caso seja necessário fazer uma interrupção no fornecimento de água, aquela zona será aquela atingida. A ADASA reforça que o abastecimento de água nas demais regiões do DF está garantido, com o volume dos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria acima de 70%. Essas outras localidades, caso falte água, muito provavelmente terá sido por algum imprevisto que aconteceu. Falta de energia elétrica, uma adutora que foi danificada, como aconteceu a semana passada. Então, são situações imprevisíveis, a CAESB não tem como avisar com antecedência e não há nada a ser feito a não ser esperar que ela avise o mais rapidamente possível para que a gente tome as providências caso sejamos atingidos. E aí, Cláudia, é uma resolução, mas ele está dizendo que não tem como avisar com antecedência? É de uma inutilidade esse pessoal da ADASA, que é uma coisa desconcertante. Por menos que a gente, como dizia o Barão de Itararé, né, de onde menos se espera é dali quando não vai sair nada mesmo. É o caso da ADASA. Né? Essa ADASA, essa coisa inútil, devia ser extinta. Quando aparece esse sujeito aí que parece um Papai Noel raquítico, que só tem más notícias para dar, quando ele aparece falando, a gente já fica ali apreensivo, ele só tem más notícias, né? E o problema é que as notícias são também inócuas, como essa que ele acabou de dar. Para que isso tudo? Para dizer que vai ter que avisar, mas não há o que fazer, etc. Eles são imprevidentes, são despreparados, são incompetentes. Esse povo aí da ADASA é exatamente aquele mesmo que não informou a população do Distrito Federal quando começou aquele racionamento. Ficamos 1 ano e meio sob racionamento e só tomamos conhecimento que havia uma crise hídrica grave que provocaria, como provocou, um colapso no fornecimento de água quando faltou água. Foi de um dia para o outro, a gente estava tudo bem e, de repente, apareceu a notícia, olha, vai começar um racionamento porque acabou a água. Né? Esse tipo de imprevidência da ADASA se repetiu agora. Eles agora, depois que acabou o período de seca, 4 meses de seca, agora que esses incompetentes estão falando com a ADASA, com a CAESB, para que a CAESB estabeleça crie um plano de contingência que avise quando vai faltar água. Agora, depois de 4 meses, do fim do período de 4 meses de seca, né, só mostra, eu fui atrás dos custos dessa ADASA, eles custam, o orçamento deles para 2019 é de mais de 64 milhões de reais. Eles gastam quase 30 milhões só com o pessoal. Pagam salários que vão a 27 mil reais por mês. Para que mesmo? Para que serve a ADASA? O que é que essa invenção pode fazer que a CAESB não fez bem durante 20 anos? Né? Eu acho que já passou da hora de a Câmara Legislativa discutir a extinção dessa porcaria. E olha, a partir de hoje, o quiosque de revistas que oferecia malas em troca dos dados pessoais dos passageiros não pode mais atuar no aeroporto JK. O Procon esteve lá hoje de manhã e interditou a empresa mais uma vez. Esses 2 pontos ficavam na entrada no embarque da área. Em agosto deste ano, a editora foi notificada e o serviço interditado, mas a empresa achou por bem reabrir os postos com novos nomes, o que levou à operação de hoje do Procon. A denúncia é de propaganda enganosa. O órgão de defesa do consumidor recebeu mais de 350 reclamações de pessoas que foram assediadas pelos funcionários da editora. Eles ofereciam malas de graça em troca de dados simples, como nome
nome e CPF. Acontece que depois eram oferecidas e até cobradas assinaturas de revistas que o consumidor nunca pediu. Em nota, a empresa disse apenas que vai entrar na justiça contra a interdição. É muita cara de pau e desrespeito com o consumidor, né, Cláudio? Isso é estelionato, né? Todo tipo de coisa ruim que se pode alegar contra essa empresa, nós teríamos todas as razões para isso, né? O fato é que a empresa não apenas achou por bem reabrir com outro nome. Isso é uma burla. É uma burla a uma determinação do PROCON de fechar, de impedir as atividades da empresa. E o que é que eles fizeram? A decisão do PROCON só vale para esta empresa. Vamos criar outra empresa com outro nome, Infinity Store. E a gente continua trabalhando. Quer dizer, é uma vigarice que precisava mesmo acabar. Eu fiquei, certa vez, observando o trabalho dessa gente, exatamente ali onde estavam os fiscais Eu esperava uma pessoa chegar da família para embarcarmos juntos e eu fiquei ali observando. O foco deles é, em geral, de pessoas idosas ou de pessoas mais simples, que chegam, descem do táxi ou a família deixa ali, e eles chegam no aeroporto meio indecisos, meio olhando para cima, ver se identifica para onde se dirigir. É nesse momento que eles dão um golpe. Umas mocinhas vestidas com um uniforme que lembram uniforme de empresas aéreas, já abordam, a senhora vai embarcar para onde? Pode vir aqui? Quer receber uma revista? Aí já leva para o canto, assim, né? Quando leva para o canto, aí dá o bote. E até que consegue arrancar os dados de cartão de crédito do incauto. E aí, por que eles atuam na entrada do aeroporto? Ou no corredor de acesso aos embarques dos aviões? Porque as pessoas estão com pressa. Quando eles conseguem aplicar o golpe, quando você percebe que tomaram o teu número de cartão em troca de algo que você não quer, e você manda cancelar, e diz, agora não vai dar tempo mais de cancelar. E aí ficam criando dificuldades, você olha para o relógio, a hora do voo está se aproximando, e aí as pessoas deixam para lá para retomar a queixa no outro dia, ou quando retornar da viagem. E aí perdem rios de dinheiro. Nessa vigarice precisa motivar não apenas a ação do PROCON, interditando esse estande, mas precisa também de abertura de inquérito na Polícia Civil para investigar esse conto do vigário. Verdade. E começa hoje a adesão ao chamado saque aniversário do FGTS. Quem optar pelo sistema poderá anualmente fazer a retirada do valor do fundo de garantia. Para aderir, o trabalhador precisa comunicar sua intenção à Caixa Econômica Federal. Os saques anuais, no entanto, terão limites. Os trabalhadores que tiveram até R$ 500 poderão tirar metade do dinheiro e quanto maior os rendimentos, menor o percentual a ser retirado. O restante do valor continuará na conta e poderá ser liberado para a compra de casa própria em caso de doenças graves, de aposentadoria e de falecimento do titular. E você vai ver a seguir, homem com 15 passagens pela Lei Maria da Penha tenta matar a namorada e a filha dela. Isso foi lá em Ceilândia. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. 12h56. Olha, começa hoje o período da telematrícula para quem deseja ingressar no ensino público do DF no ano que vem. Basta ligar no 156, opção 2, até o dia 24 de outubro. Lembre-se de ter em mãos, além dos dados pessoais do aluno, o CPF dele e o CEP de casa ou do trabalho do responsável legal. Mais informações no site ieducar.se.df.gov.br. E olha só essa, em Ceilândia, um homem tentou matar a namorada de 45 anos porque não aceitava o término do relacionamento de apenas 2 meses. Mas o caso é ainda pior. A filha de Elisete Valadares tentou proteger a mãe e também acabou esfaqueada. Amanda Soares, de 19 anos, levou 4 facadas e a mãe dela, 7. Uma delas no pulmão. As 2 foram levadas para o hospital, mas não tiveram aí o estado atualizado pela Secretaria de Saúde. O acusado, Milton Imaculado Ribeiro, de 39 anos, foi preso em flagrante na noite passada. Ele tinha nada menos que 15 passagens pela polícia por crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Esse, aliás, teria sido o motivo que levou Elisete a querer terminar o namoro, claro. Ela descobriu que estava convivendo com um agressor. Milton agora vai responder por mais essas tentativas de feminicídio e também por ameaça e injúria.
Cláudio Humberto, o que esse homem estava fazendo fora da cadeia, eu lhe pergunto. Exatamente, é até chocante, né, a gente imaginar que tem aí um sujeito com 15 passagens por agressão a mulheres. Estão falando de... A lei da Maria da Penha considera esses crimes inafiançáveis. Não, é assim, preso, fica preso, até o julgamento, né? O sujeito tem 15 passagens, nenhuma ficagem, né? Só passagem pela polícia, passa, dá um tchauzinho para os policiais e vai embora, ou será a justiça ou o juiz na audiência de custódia que dá liberdade a esse agressor covarde, né? Vai ver, ele deve ter pinto pequeno também, né? Porque vai para bater em mulher desse jeito, para agredir e ameaçar mulheres, só sendo alguém com problemas, outros problemas ainda mais graves, até do ponto de vista psicológico, mas exatamente, não deixa de ser um criminoso e a justiça, as autoridades não podem deixar esse sujeito solto, porque ele é uma ameaça a qualquer mulher. Vai continuar atuando. Exatamente, não apenas mulheres que eventualmente com as quais ele se relaciona, mas qualquer mulher. Certamente. E olha, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora, é o WhatsApp do Band Cidade, anote o nosso número, 99976-9204. É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Eu espero você amanhã. Aproveite sua tarde. Fique agora com os donos da bola. Tchau, tchau.